Voltamos com a IPTV Comunidade falando sobre artrite, que é um tipo de reumatismo, e nós já mencionamos hoje aqui no programa também a questão da gota, que é um reumatismo que acomete muita gente, traz muito sofrimento. Vou querer ouvir o Dr. Maurício no nosso estúdio em Ribeirão Preto, que ele é ortopedista, a respeito dessa questão específica da gota, doutor. Se não tem cura, como é que a gente trata então para não sofrer tanto com esse problema? O que a gente pode fazer para evitar o sofrimento que a gota traz para a gente? A gota, ela é principalmente uma doença que a gente tem mecanismos de controle com dieta adequada e com uso de medicamento crônico. Assim como a gente trata a pressão alta com medicamento crônico, a gente pode tratar a gota com medicamento crônico. O paciente precisa ser supervisionado por um médico, fazer uma dieta recomendada pelo médico e usar as medicações crônicas que o médico recomenda, além de fazer as orientações físicas, de ter um bom alongamento, de ter uma boa atividade física que mantenha essas articulações em movimento. O que a gente deve evitar, doutor, nessa dieta aí para que a gota não fique atormentando tanto? Então, como o colega abordou, o tratamento é multidisciplinar, né? Então, o acompanhamento nutricional é importantíssimo. A gente fala de higiene alimentar. Existem alguns alimentos que propiciam, são inúmeros, mas para listar, principalmente álcool, né? As comidas muito gordurosas, né? Então, carne vermelha, os peixes mais gordurosos, oleaginosas, né? Existe uma abordagem e uma rotina dietética que o nutricionista acaba abordando isso com o paciente em conjunto, e isso, na verdade, é que leva o sucesso ao tratamento. E o que é bom? Deve ser o que é bom para tudo, né? Salada, comida leve. Sim. Existem alguns alimentos que a gente diz como alimento que funciona como um alimento anti-inflamatório. Existem inúmeros. Isso, na verdade, a nutrologia traz para a gente esse arsenal também na terapêutica, né? Hoje em dia, se fala-se muito do abacate, da soja, que são alimentos que, na verdade, propiciam uma proteção articular melhor. Isso, na verdade, com uma orientação muito bem adequada. Tá certo. Sem achismos, né, doutor? Sem achismos. A Giovana, de Campinas, diz que a mãe tem artrite, fez pilates e teve um desgaste, perdeu o movimento do braço. Os médicos indicaram uma órtese, mas ela quer saber se não haveria alguma outra alternativa para que ela tentasse recuperar esses movimentos. É claro que o caso específico a gente não pode dizer, mas normalmente nesse tipo de situação, doutor, qual a sua avaliação? Na verdade, assim, precisa ver o grau de acometimento e de dano articular dessa paciente. Então, cada abordagem é feita individualizada. Uma órtese depende da articulação que é acometida e depende de como vai ser usado essa órtese. Porque se é uma órtese também usada incorretamente, você pode ter uma piora também desse quadro, né? Vou fazer uma pergunta agora para o Dr. Maurício em Ribeirão Preto. A Vera, aqui de Campinas, doutor, diz que há um ano trabalha em portaria e está tendo dores no joelho. Gostaria de saber se essa dor pode indicar uma artrite ou artrose. Sem dúvida, uma dor no joelho significa, como o colega mencionou em Campinas, um sinal de alerta. Ela precisa passar por uma avaliação médica. Essa avaliação é um exame clínico, um exame radiográfico dessa articulação, para que se possa entender, são os exames de triagem, para que se possa entender por que ela tem dor nessa articulação. Mais uma pergunta aqui, doutora Elizabeth de Campinas. Ela informa que é obesa, tem artrose nos 2 joelhos e não consegue mais andar. Quer saber se existe algum tratamento alternativo para minimizar a dor. Alternativo para minimizar a dor, a gente tem os tratamentos subsidiários, na verdade, os tratamentos de suporte, né? No caso, então, uma atividade física orientada por um profissional da área, no caso, o fisioterapeuta, mas no caso dela, a orientação principal é que ela reduz o peso. Isso é o principal. Quer dizer, o sobrepeso acaba agravando na situação aí, né, doutor? Sim, é uma articulação já com dano, uma inflamação, e que você coloca uma carga maior em cima dessa articulação. Então, na verdade, você vai aumentar o processo inflamatório e o dano e a desabilidade dessa articulação. Tem uma pergunta aqui da Ana de Campinas, que tem artrose nos joelhos também. Parece que é bem comum, né? É bem comum. Pelo que a gente vê até da participação aqui do povo. E os movimentos são limitados, ela toma anti-inflamatório para tirar a dor. Ela quer saber se isso pode trazer algum prejuízo para a saúde dela. Muitos prejuízos. Né? Muitos prejuízos. O uso inadequado do anti-inflamatório pode levar a diversos danos para o paciente, principalmente danos renais, né? Também gastrointestinais. Na verdade, isso tem que ser avaliado por um profissional da área e ver qual é o melhor tratamento para esse paciente, né? Agora, perguntando rapidamente para o nosso entrevistado em Ribeirão Preto, doutor Maurício, qual a indicação, então, para quem desconfia ou já tem aí esse diagnóstico de artrite?
Bom, a orientação é que, uma vez mais, volto a dizer, procure o profissional médico para que seja feita uma classificação da gravidade da artrite e, baseado na classificação da gravidade da artrite, vai se definir se o tratamento vai ser clínico, à base de medicamentos, fisioterápico ou então cirúrgico. E é essa definição que precisa ser dada. Existem maneiras de avaliar a gravidade, tanto pelo aspecto da radiografia como por testes funcionais, em que você classifica a capacidade da pessoa fazer as atividades. Existem testes que dão pontuações para as pessoas para a gente dizer quão grave é o caso de artrite que ela tem. Ok, doutor, obrigado pela sua participação hoje aqui no EPTV Comunidade e algumas coisas que a gente falou também, né? A questão do sobrepeso, principalmente, não é, doutor? Tem que lidar com isso para tentar evitar aí são medidas conjuntas, né? Na verdade, é uma abordagem multiprofissional. A gente não tem que focar só exclusivamente no processo que trouxe o paciente até o consultório, no caso a dor, né? Na verdade, a gente tem que tratar sempre a causa e não tentar reverter a longo prazo esse quadro com uma medida muito imediatista. A gente tem que, na verdade, avaliar o quadro no geral, né? Porque, como o senhor mesmo disse, tratar só a dor pode causar mais um problema. Sim. E hoje em dia a gente sabe que há um abuso, isso é excessivo. O paciente vai até uma farmácia, ele consegue comprar, às vezes, sem receita médica, né, esse anti-inflamatório. E a gente sabe que para cada paciente existe uma abordagem específica, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença hoje aqui no programa EPTV Comunidade. Agora chegou a minha vez, eu vou sair de férias. A partir do próximo programa você fica aqui com a Bianca Rosa. E fique agora com o Caminhos da Roça. Tchau!